Então, primeiramente, bom dia a todos os irmãos presentes na sala e no Zoom. O tema escolhido, então, foi Mundo Espiritual e os Antepassados, em sintonia, então, que o Sérgio Neto já falou no início, né, sobre as famílias se tornarem Chombo. Eu trouxe aqui a explicação da carta do Ryodinin. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, né? Que ele explica como que é o reino dos céus, como que é o inferno, ele explica como que acontece no mundo espiritual toda a cerimônia de libertação e bênção dos antepassados. Então vamos lá. Para contextualizar, então, quem é Ryodinin, né? O primeiro filho que foi para o mundo espiritual. Essa é a foto, então, presente em todas as salas Chonchi-11 e as fotos que nós temos em casa também, com os filhos e a demoninha, então, trabalhando no mundo espiritual. Então, o nome da carta, né, é a mensagem de Hyundinin no mundo espiritual. Essa mensagem foi enviada por Hyundinin através de Hyun Monin no Centro de Treinamento do Céu Terra de Champion, em 1º de janeiro de 2002, no 35º dia do verdadeiro Deus. Estava direcionada para os verdadeiros pais e foi lida para os 7.000 membros reunidos na celebração do dia do verdadeiro Deus. Após os verdadeiros pais ouvirem a mensagem, o pai disse: essa mensagem foi tão bem expressa e deveria ser mantida como uma clara ilustração do mundo espiritual. Seu conteúdo deve ser publicado e lido por todos os membros que devem aplicar em suas vidas diárias. Então, aqui é a carta. Então, em alguns momentos, eu vou falar em primeira pessoa, né? Porque foi Randinim que escreveu. Então, o mundo espiritual é o mundo da mente. Depois de definir a sua mente e seus hábitos, não é fácil mudar. Portanto, é muito difícil para pessoas religiosas de diferentes formações viajarem para regiões uma das outras. No mundo espiritual, o pensamento é a própria realidade. Então, as diferenças de pensamento se manifestam como paredes altas, ou como penhascos íngremes, como buracos largos e muitas pedras caindo, dificultando a movimentação de um lugar para o outro. Por isso, era tão difícil para os espíritos que viviam em alguma região remota aventurar-se para outros lugares de costume. Se vocês querem ascender ao céu, primeiro devem passar através de uma porta entre o nível médio do mundo espiritual e o paraíso. Ao entrar, vocês veem uma névoa, tal como a qual que você vê quando escala uma montanha antes de alcançar o topo. Olhando para baixo, você vê a névoa abaixo. E quando você desce, a névoa começa a ficar novamente mais densa. Mas quando você continua a subir e alcança o reino do céu, então tudo fica mais brilhante. No reino dos céus, você verá grama verde por toda parte. Os pássaros estão cantando, as flores estão desabrochando em profusão e os animais estão brincando alegremente juntos. O ar é fresco e cheio de fragrâncias como lilás. A luz brilhante brilha por toda a parte, mais bonita que um diamante e mais clara como um cristal. Enquanto você fica lá, você se sente tão confortável e revigorado. Um sentimento de amor e felicidade o preenche. Ao contrário da vida terrena, o reino dos céus, esses sentimentos de felicidade são contínuos. No reino dos céus não há ansiedade nem sofrimento. Todos os espíritos têm expressões brilhantes e pacíficas. Eles não precisam falar porque se preocupam automaticamente um com o outro. Não há briga, ciúme, ódio ou arrogância e natureza decaída. Todos estão preenchidos apenas com o amor verdadeiro. No entanto, apenas as pessoas que foram abençoadas pelos verdadeiros pais podem entrar nesse lugar. Mesmo as pessoas na Terra que levaram uma vida boa não podem entrar no reino dos céus a menos que tenham sido abençoadas. Você não pode ir para este lugar vivendo de forma aleatória. Para entrar no reino dos céus, é preciso viver uma vida limpa e bela, cristalina e sem manchas. Para viver aqui, é preciso ter um sorriso no rosto e uma luz que brilhe como as joias. Os casais abençoados devem se examinar a cada hora de sua vida para verificar se estão realmente se tornando cristãos, cidadãos do reino dos céus, levando uma vida terrena na qual não se envergonharão de alguma forma. Aqui ele explica, então, um pouco sobre o inferno. Cada região está preenchida com pessoas do mesmo tipo. Isso não é confortável para quem permanece ali. Por exemplo, na região onde pessoas foram acostumadas a roubar coisas na vida terrena, estão sempre pensando que outras pessoas roubarão as suas coisas. Entre tal desconfiança, luta-se continuamente. Então, aqui ele explica, né, que esse sentimento, essa segurança, será contínua por toda
por todo o tempo que ele passar ali, né? Quando vem para cá, a maioria dos espíritos são colocadas em várias regiões do inferno e dos reinos intermediários. Onde são colocados é decidido pela forma como viveram sua vida na Terra. Portanto, se não quer sofrer no inferno, você deve viver uma vida fora do princípio, mas seguir o caminho de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Deus é somente bondade e amor. A menos que façamos esforços para nos semelharmos de Deus, não podemos entrar no reino dos céus. Se você descer para as regiões mais baixas, chegará à região do inferno, onde não se consegue respirar. É escuro e sujo e tem um cheiro horrível, pior do que o cheiro de carne ou peixe podre. Figuras deformadas aparecem à sua frente, mordendo-se e gritando-se umas com as outras. Algumas regiões estão cheias de buracos em chamas e dentro deles estão pessoas que sempre estão irritadas umas com as outras. As piores regiões estão reservadas para aqueles que foram sexualmente corruptos ou que cometeram suicídio. É difícil olhar para tantas figuras feias que se contorcem como tal serpentes. As pessoas que estão vivendo na Terra não reconhecem quão amedrontadoras são estas áreas. Se vocês pudessem vê-las, não seriam capazes de permanecer lá por muito tempo. Felizmente, todos os casais abençoados têm seus pecados originais perdoados e têm a chance de limpar os pecados de seus antepassados, pecados coletivos, pecados pessoais e naturezas decaídas. Então, aqui, o Hyunjin fala, né, que ninguém vai escolher aonde a pessoa vai ficar no reino dos céus ou no inferno, mas sim vai ser de acordo com a vida que ela teve na Terra, ela vai se encaixar automaticamente em determinado nível do mundo espiritual, né? Então, por exemplo, se a pessoa foi corrupta sexualmente, ela não vai conseguir estar num ambiente bom, né? Ela não vai se sentir confortável, então ela vai descer até encontrar o seu próprio nível. E aqui ele fala, né? Se as pessoas pudessem imaginar ou sentir, então, esse cheiro ruim, ou essa angústia, essa dor que é eterna, com certeza elas teriam outra vida na Terra. Contudo, os casais abençoados não reconhecem quão preciosa e valiosa é a graça que possuem. Como o princípio nos ensina, ninguém obriga ninguém a ir para uma região específica do mundo espiritual, mas as pessoas encontram o seu próprio lugar por sua própria vontade, de acordo com o nível espiritual que atingiram na Terra. Se pudéssemos fazer pessoas entender apenas isso, elas saberiam como viver no futuro. As cores das diferentes regiões do mundo espiritual diferem uma das outras, do reino dos céus até o inferno. O reino do céu é extremamente brilhante e branco, como o jade branco sem defeitos. Mas conforme descemos, as cores se tornam mais escuras e até mais sujas. Descendo do reino dos céus, a cor se torna bege até ficar mais escura. Descendo ainda mais para as regiões mais baixas, a cor se torna marrom claro, então cinza, cinza escuro, preto e negro. Sim, o marrom é o castanho. Quanto mais pecados foram cometidos, mais escura é a cor. Somente os espíritos que cometeram muitos pecados com certas partes de seus corpos apresentam sujeira e coloração nessas partes, escura nessas partes. Então, aqui fala, né, que o espírito da pessoa vai ser, então, se ela cometeu o pecado com a mão, aqui vai estar escuro, né? E assim, consequentemente, é onde que ela pecou. Após receberem a bênção, as pessoas podem começar a se livrar da natureza decaída e viver no reino dos céus. Quanto mais amor verdadeiro elas possuírem, mais próximas poderão estar no reino dos céus. Mas, quanto mais natureza decaída tiverem, mais escuros seus espíritos se tornam e mais escuro é o lugar para onde elas vão. É muito importante receber a bênção para remover o mal, os espíritos ressentidos e a natureza decaída, pois isso decidirá nosso ambiente após irmos para o mundo espiritual. As pessoas podem usufruir de riqueza, poder, boa posição, mas a situação do mundo espiritual é muito diferente. Quanto maior o mau uso do dinheiro uma pessoa tenha feito enquanto estava na Terra, quanto maior o mau uso da elevada posição que ela possuía,
maiores serão os problemas do mundo espiritual. Então, aqui sobre o dinheiro público também, né? Eu acho que teria conferências específicas só sobre isso, mas é todo aquele dinheiro que foi, por exemplo, membros arrecadaram para determinada objetivo e alguém usufruiu desse dinheiro, tem todo o antepassado de cada pessoa que fez a restauração material, a arrecadação de fundos, cada pessoa que ajudou a contribuir, então toda essa bênção em volta desse dinheiro acaba se tornando indenização. E, claro, que depois pode ser passada para próximas linhagens, né? No princípio divino se lê. Desculpa. O pecado é a violação da lei celestial, a qual é cometido quando uma pessoa estabelece uma base comum com Satanás, firmando assim uma condição para a ação de dar e receber com ele. Muitas pessoas. Muitas pessoas pensam somente sobre o pecado pessoal, mas há o pecado original, pecados antepassados, o pecado coletivo também. Estamos carregados com os pecados herdados dos nossos antepassados, mesmo que pessoalmente não os tenhamos cometidos. E como? E somos também responsáveis pelos pecados que foram cometidos coletivamente. Desse modo, se uma pessoa decaída significa. Desse... Sim. Desse modo, se uma pessoa decaída significa. Você continua para mim. Desse modo, ser uma pessoa decaída significa ser o resultado de 6.000 anos de história humana decaída, uma mistura de bem e de mal. As pessoas herdam os aspectos bons e maus de seus antepassados, e ao viver no mundo onde há mais mal do que bem, maus atos são continuamente repetidos. Quando dizemos que há muitos maus espíritos nos corpos das pessoas da Terra, isto é resultado dos pecados pessoais e de todos os pecados herdados transmitidos através da linhagem. Para todo pecado há sempre uma causa, porque este é o resultado de uma condição de ter havido uma ação de dar a receber por Satanás. Assim, há uma história por trás de todo pecado, e alguém foi o seu causador. Talvez um antepassado da pessoa, enquanto vivia na Terra, causou grande dificuldade e dor para alguém. E essa pessoa passou a ter ressentimento. Agora, esse espírito ressentido desce para o descendente daquele antepassado e, como vingança, tenta influenciá-lo a cometer pecado. Tal ação pode também se manifestar como doenças e dor. Todas as doenças modernas têm causas espirituais que estão conectadas com pecados de antepassados. Olhando as doenças e dificuldades dos descendentes, podemos fazer inferências sobre a vida de seus antepassados. Se os antepassados roubaram coisas dos outros ou usaram mal as pessoas, usaram mal as coisas ou dinheiro público, seus descendentes sofrem frequentemente de problemas estomacais. Se eles tiveram muitas transgressões sexuais, seus descendentes podem sofrer de doenças nos órgãos sexuais, serem incapazes de ter filhos, ter problemas para ser fiel ou se divorciar após o casamento. Os antepassados que não veem corretamente as coisas sobre os outros e as ofendem fazem com que seus descendentes tenham filhos que possam nascer cegos, mudos ou surdos. Em outras palavras, de acordo com o tipo de dor que foi causada, os descendentes sofrem com os mesmos tipos de problemas. Quanto mais pesados os pecados dos antepassados, mais difícil para curar as doenças resultantes, podendo até mesmo ser incuráveis. Então, aqui, o Riodinin conta, né? Então, foi feito toda uma pesquisa no mundo espiritual, né? Então,
antepassados que tiveram determinado comportamento na Terra, hoje os filhos têm esse tipo de doença. E aqui, que ele fala, né, então, que a maioria das doenças são problemas de antepassados, né? Cada ato mal cada pecado que o antepassado fez tem uma causa, né? E isso, se não é resolvido, é multiplicado através das próximas gerações. Então, se as pessoas da Terra não limpam estes pecados através do pagamento da requerida indenização, o sofrimento é transmitido para seus filhos. Mais tarde, quando essas pessoas vão para o mundo espiritual e assistem seus filhos sofrendo, lamentam que não limparam todas as coisas para eles. Eles lamentam: se somente eu tivesse suportado o meu sofrimento na terra, meus filhos não precisariam sofrer agora. Portanto, a menos que as pessoas limpem todos os pecados herdados de seus antepassados, como também os pecados pessoais cometidos por elas mesmas, elas não podem escapar da doença e da dor. Deus não pode intervir nas escolhas dos seres humanos decaídos, que estão na posição de meio caminho. Deus não pode intervir com seu poder e nem Satanás pode intervir também. Cada pessoa decide sozinha de que lado ele ou ela está, pelas condições que ele ou ela fez e que está na devida posição de intervir. Somente quando uma pessoa faz uma condição para Deus, Deus pode intervir na vida dessa pessoa. Então, aqui o Reodinim conta a importância de que, a partir do momento que a gente determina, agora eu quero fazer uma coisa para Deus, eu vou fazer isso através de uma condição, aí Deus pode nos ajudar e pode intervir. Senão, ele não pode mudar o nosso curso, né? A não ser que nós mesmos queiramos. Portanto, a fim de remover os maus espíritos, precisamos fazer condições pela compreensão dos nossos antepassados e os nossos pecados dos nossos antepassados. Do contrário, a separação ou a liberação dos maus espíritos é muito difícil. O mesmo princípio se aplica na bênção dos antepassados. Precisamos fazer condições para que os nossos antepassados possam ser liberados e enviá-los para o centro de treinamento do mundo espiritual, onde eles se tornam os espíritos absolutamente bons, que serão o fundamento para Deus vir à Terra. Como, neste tempo, os verdadeiros pais alcançaram a vitória em nível cósmico, eles têm liberado o mundo espiritual e têm derrubado as barreiras entre as religiões do mundo espiritual. Os verdadeiros pais criaram um ambiente para estabelecer o reino dos céus e derrubar as fronteiras nacionais. Nesta base, os maus espíritos estão sendo restaurados para se tornarem espíritos absolutamente bons. Especialmente, todas as declarações que os verdadeiros pais proclamaram, desde 1990 até a coroação do reinado de Deus, fizeram um fundamento vitorioso para restaurar os espíritos absolutamente bons e enviá-los para a Terra. Este trabalho teria sido impossível a menos que o Messias, o eterno verdadeiro Pai, o fizesse. Agora aqui, explicação do Randinim sobre a cerimônia de libertação e bênção dos antepassados. Após o seu registro para a cerimônia de liberação dos antepassados, Daimonim olha através da lista dos antepassados e mobiliza os anjos e espíritos absolutamente bons para procurá-los no mundo espiritual. Algumas vezes, os espíritos são encontrados morando em corpos físicos de pessoas na Terra. Algumas vezes estão simplesmente em algum lugar no mundo espiritual, e às vezes são encontrados vagando na Terra como fantasmas. Procurar por eles é como olhar um lugar distante através do telescópio. Quando descemos através da linhagem de uma pessoa, é como chegar aos genes dessa pessoa. Então, aqui ele conta, né? A partir do momento que a gente escreve para fazer a libertação de determinado antepassado, como que é a procura, né? Às vezes esse espírito pode estar já com alguma pessoa ou em algum vagando sem rumo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Eles se aproximam do centro de treinamento através de um portão do mundo espiritual, localizado entre o nível médio do mundo espiritual e o paraíso. Eles entram no centro de treinamento e então registram para o seminário de 100 dias. Após as palavras de boas-vindas, eles recebem uma explanação sobre o significado do seminário de 100 dias e a sua agenda. Nas primeiras conferências, explico-lhes concretamente como que cada um deles se parece e por quê. E então deixo os olhares para os próprios espíritos. Estes espíritos nunca tiveram a chance ou desejo de observar a sua própria aparência.
Eles nunca tiveram um ambiente onde pudessem se olhar, nunca viveram em um ambiente onde pudessem se olhar com seus próprios olhos. No seminário, eles ficam chocados ao ver como se parece. Alguns choram quando descobrem quão estranho se parece. O que veem quando olham para os seus próprios corpos é a sua real vida na Terra. Também, eles aprendem claramente onde no mundo espiritual eles viverão. Após eu deixar os antepassados se olharem dessa forma, levo-os para uma viagem para todo o mundo espiritual, descem do céu até o fundo do inferno. A seguir, deixo que eles encontrem seus devidos locais de moradia conforme os seus níveis espirituais. Quando eles viajam para as regiões mais baixas do mundo espiritual, próximas do inferno, a paisagem se torna mais áspera, com altas paredes e valas, porque os arredores são escuros. Os espíritos têm dificuldade de encontrar sua moradia, mesmo que de fato eles possam estar bem perto. Depois, permitam que eles possam sentir toda a dor de estar nesses lugares designados. Eu deixo-os sozinhos ali até que eles vejam que não há nenhuma condição de continuarem vivendo em tal lugar. Eu espero até que eles se arrependam e façam o juramento do fundo do coração após compreenderem para onde conduziu suas vidas na Terra. Então, eu chamo-os de novo para o centro de treinamento. Após esse processo, eu os reúno e dou várias conferências do princípio. Essas conferências são diferentes da Terra. Os participantes podem realmente ver cenas ocorridas e conhecer as reais situações como elas aconteceram. Assim, os participantes podem entender muito mais profundamente do que as pessoas na Terra ao ouvir as conferências. As primeiras conferências são o princípio da criação e a queda humana proferidas por mim. Então, aqui a Hildine me conta que no mundo espiritual eles vão assistir como a queda aconteceu, quando que Lúcifer mudou o coração, quando que ele começou a ter o sentimento de querer olhar como Deus. E então eles veem como um filme mesmo e eles conseguem perceber em que momento começou aquele sentimento ruim e que foi aumentando, e depois com os filhos, com Caim e Abel. Eles são no mundo espiritual, né? Então eles conseguem ver como se fosse um filme. Após ouvirem o princípio da criação e da queda, eles podem recuperar 80% das suas memórias na Terra após as suas reflexões. Se o conferencista puder criar a atmosfera certa, eles podem relembrar 100%. Nessas memórias, eles também veem como seus pecados e naturezas decaídas foram transmitidas para a sua própria descendência. Então, lá eles também vão ver, né? A partir do momento que eles pecaram, como que aquele pecado designou a reação em cadeia, né? Depois passou para o filho, aquela natureza decaída. Depois, hoje, o neto faz assim por causa daquele pecado do avô. Então, eles conseguem ver toda essa linha. Durante essa série de conferências, uma tela ao lado do palco mostra o mundo de bondade e o mundo do mal, como também são os pecados transmitidos antepassados para os seus descendentes. Quando os participantes veem tais cenas, eles refletem como transmitiram pecado e sofrimento para os seus próprios descendentes e se arrependem. Eles compreendem que não há forma para entrarem no céu, ao menos que primeiramente se tornem espíritos absolutamente bons. Eles reconhecem que enquanto tiverem, nem que seja um ponto de pecado, não serão capazes de estar diante de Deus. Portanto, mais uma vez, eles tentam duramente encontrar seus pecados e limpá-los. Após isto, novamente, o deixo-os e encontram deixo saírem e encontrarem suas devidas moradias. Após verem que estão ascendendo para os lugares melhores, eles trabalham ainda mais duro para limpar os seus pecados e remover a sua natureza decaída. E assim possam se tornar espíritos absolutamente bons. Eles passam a demonstrar profunda gratidão para Deus, os verdadeiros pais, pois lhe deram essa graça. A seguir vem a série de conferências do princípio da restauração, proferidas pelo Sr. Yong-Won. Essas são conferências do princípio da restauração, centradas na família de Adão, família de Noé, família de Abraão e os cursos de vida de Moisés e Jesus. Então segue a conferência sobre o curso da vida dos verdadeiros pais, proferidas pelo Sr. Tiger Park Chong-gu. Ele explica que os verdadeiros pais vieram à Terra, mas tiveram que experimentar dor e solidão devido à traição do cristianismo. Ele descreve para os participantes
como, mesmo após o verdadeiro pai ter sido enviado para o campo de concentração de Ryumnan, ele continuamente confortava Deus, agradecendo pelas bênçãos que Deus havia dado, e após a sua prisão, expressando a sua determinação de seguir adiante a despeito de qualquer dificuldade e perseguição, e pedia a Deus para perdoar os seus perseguidores. Segue-se para as conferências da escatologia, história humana, ressurreição, predestinação e cristologia, que são proferidas por aqueles que foram conferencistas do princípio ou líderes da igreja durante a vida terrena. Após completarem um período de 100 dias no seminário do Centro de Treinamento no Mundo Espiritual, os espíritos voltam a descer para o Centro de Treinamento do Céu de Champion para receber a bênção. Eles chegam lá tendo removido todos os seus pecados, exceto o pecado original. O pecado original é removido através da cerimônia do vinho sagrado, da cerimônia da bênção. E quando isso é feito, eles se tornam espíritos bons. Então, aqui nós podemos perceber que a etapa de assistir todas as conferências são as mesmas que nós assistimos aqui, né? Por isso que nós somos tão privilegiados de termos, então, corpo físico e sabermos, então, da verdade através do princípio divino, né? Então, aqui, o único pecado que eles não conseguem, então, se limpar sozinho é o pecado original, que é removido através da bênção com o vinho sagrado. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, que é a cerimônia que nós fazemos. Então, quando chega o momento de ofertar o vinho sagrado, ali, então, os antepassados estão a receber a bênção e conseguem eliminar, então, o pecado original. Cerimônia da água sagrada, os antepassados também cedem água em seus rostos. Então, quando nós sentimos aquelas gotículas, nós antepassados estão a sentir também votos de bênção. Então, quando nós representamos a cerimônia fisicamente aqui, os nossos antepassados estão a fazer a mesma cerimônia no mundo espiritual. Troca dos anéis sagrados. Aqui eu trouxe uma imagem também. E agora, o Ryodinin conta alguns pontos de atenção para a liberação dos antepassados. Participar com sincera devoção. Não é fácil libertar os espíritos que estão controlados por Satanás. Condição: ou 50 venerações, quiombés, jejum de café da manhã durante 21 dias, antes da libertação dos antepassados, pagamento da oferta. Essas condições tornam-se um enorme apoio no mundo espiritual. Os antepassados estão muitos anos à espera deste momento. Não é simples, não é possível fazê-lo sem condições. Então, aqui, o Ryodinin conta alguns pontos que nós podemos achar que não são tão importantes, né? Mas pensa assim, o antepassado está no inferno já há centenas, milhares de anos. E nós finalmente nos inscrevemos para fazer a libertação de antepassados. Então, agora começa o nosso período de devoção, que é a condição, né? Se nós não criarmos essa atmosfera, esse apoio para o mundo espiritual, depois ele não consegue fazer a libertação no mundo espiritual. Então, aqui fala, né, da importância do jejum ou a veneração e o pagamento da oferta, porque não é uma coisa crucial, uma coisa simples. Hoje eu vou libertar o meu pai. Não, se eu não investir, se eu não pagar essa oferta, se não for importante para mim, não está acontecendo de fato, porque não é uma coisa simples. É recomendado que todos os familiares participem. Não se sabe em qual familiar está recebendo má influência dos espíritos antepassados. Aqui ele fala também, né? É possível que um membro da família faça a inscrição e faça a libertação, né? Mas pensa numa família grande. Os nossos antepassados são os mesmos, né? E nós não sabemos quem pode estar recebendo essa influência, né? Então aqui ele fala, né, que é muito importante que toda a família tente participar sempre. Outro ponto, ir para Champion. No momento de conversa com os antepassados que está sendo libertado, depois de milhares de anos. Orar com um coração de boas-vindas. Então, aquele momento final lá, quando o nosso antepassado vem, né? Aqui o Ryodinin fala, né? Para nós, toda a família receber esse antepassado e então dar palavras de boas-vindas, né? Tipo, pensem, né, que essa pessoa saiu do inferno e está agora, então, indo para o mundo espiritual, né? É como se a família abraçasse esse espírito de volta. Sobre a bênção. O pecado original é removido durante a cerimônia da bênção dos antepassados. Este é um grande evento, um novo começo como família abençoada. Ofertar devoção durante os 100 dias de seminário. Aqui ele fala também, né? O nosso antepassado está fazendo o seminário. Então, é bom que nós também sejamos conectados durante esses 100 dias e sejamos fazendo alguma condição durante todo esse período para estarmos conectados. Participar com toda a família neste momento importante dos antepassados.
Vamos celebrar todos juntos, por mais que seja possível só um. Usar os trajes sagrados. Os antepassados também estão usando durante a bênção. Então, aqui ele fala, né? Quando nós vestimos o robe, o nosso antepassado está vestindo o robe. Depois ele vai falar aqui, ó. Não esqueça o anel da bênção. Durante a troca do anel sagrado, os antepassados são capazes de receber este anel espiritualmente através do dedo do descendente. Se não tiver o anel do antepassado, também não terão o anel da bênção. Se preparem para este momento tão importante e aguardado pelos seus familiares no mundo espiritual. Se for usar o anel emprestado, reflita sobre essa situação. Então, aqui ele fala, não é uma cerimônia simples. Quando a gente coloca o anel da bênção, aqui fisicamente, o nosso antepassado também está a receber. E se a gente, hoje eu deixei meu anel em casa e é o dia da bênção, o meu antepassado também ficou sem lá, né? Então aqui ele fala todo o traje, da roupa limpa, do anel, da preparação, da condição, do pagamento da oferta, tudo é importante. Seminário de 100 dias tem o propósito de remover os pecados e dar a bênção. Agora os antepassados farão um seminário de 40 dias para se tornar esse espírito bom absoluto adequado. Depois disso, oficialmente estarão prontos para ajudar seus descendentes. Então, ainda não terminou. Depois dos 100 dias, começa mais uma etapa, que é os 40 dias. Que eles vão ouvir, então, o seminário de educação da família verdadeira. Após esses espíritos absolutamente bons receberem a bênção na Terra, eles retornam para o centro de treinamento no mundo espiritual para participar de um seminário de 40 dias para a educação da família verdadeira. Eles foram informados sobre seus descendentes na Terra, que tipo de vida eles estão vivendo, seus problemas e sofrimentos. Eles tiveram a oportunidade de estudar as situações e pecados de seus descendentes em detalhes. Eles receberam a educação prática da natureza dos maus espíritos que infestaram os corpos de seus descendentes e que eles poderiam assumir o controle desses maus espíritos. Quando conheceram as situações de seus descendentes, eles se tornam mais sérios, porque esses descendentes que os libertaram e deram a chance de receber a bênção ainda sofrem as influências dos maus espíritos. Eles ficam preocupados que algo terrível possa lhes acontecer. E então, esses espíritos absolutamente bons, então retornam para a Terra para ajudar os seus descendentes a se libertarem do domínio dos espíritos maus sobre suas mentes e corpos, e tornam suas vidas terrenas uma vida de famílias ideais, de acordo com a fortuna celeste e a vontade de Deus. Eles guiam seus descendentes e contribuem com Deus a contribuírem com Deus, com toda a família da unificação e a humanidade, centrado neste ideal da criação e herdando a vontade de Deus e dos verdadeiros pais. Eles também estabelecem a tradição de Deus das 4 grandes realezas do coração e as 3 grandes realezas. Então, aqui ele fala, né, a partir desses mais 40 dias, os nossos antepassados vão ter estudado tudo, vão ter feito as cerimônias, as conferências do princípio divino, vão ter feito todas as cerimônias, e eles vão ter estudado os pecados dos antepassados. Então, agora eles conseguem nos ajudar, então eles conseguem saber se hoje aquele neto está a precisar de uma ajuda nesse sentido. Ele estudou tudo isso para trás com base no ensinamento dos verdadeiros pais, e se ele passou por toda essa etapa e foi feito esse Chonson, ele consegue descer, então, e ajudar os familiares. Essa tradição está criando famílias verdadeiras que estão baseadas no eterno amor verdadeiro de esposo e esposa. E tais famílias, por sua vez, se tornam a base para a edificação do reino dos céus na terra. Quando retornam para seus descendentes, eles compreendem que é verdadeiro aquilo que aprenderam sobre as vidas dos seus descendentes no centro de treinamento. Eles se tornam sérios para ajudar seus descendentes a se livrarem do pecado e da natureza decaída. Eles se preocupam com seus descendentes, eles se preocupam que seus descendentes possam cometer um erro sério durante esse tempo, quando Satanás e seus espíritos maus estão fazendo seu último trabalho mal. Portanto, eles oferecem seus máximos esforços para ajudar seus descendentes. Eles sinceramente querem ajudar seus descendentes a superar seus problemas. Embora não tenham corpo, eles querem trabalhar com os seus descendentes como se os seus descendentes fossem seus corpos. Eles querem permitir que os seus descendentes possam viver como cidadãos do reino dos céus e, através disso, edificar o reino dos céus. Para nos tornarmos bons parceiros
parceiros de Deus e os verdadeiros pais, devemos remover todos os maus espíritos dos nossos corpos. Então, podemos ser renascidos como pessoas absolutamente boas, que podem atender os verdadeiros pais, com seus objetos parceiros absolutos, para transformar este mundo mal no mundo de bondade original, e o próprio Deus deve ser capaz, então, de manifestar diretamente todo o seu poder. E basicamente era isso o que eu trouxe para hoje. Eu deixei aqui a carta na íntegra. Eu trouxe apenas um pedaço dela, né? Mas nesse primeiro link, então, vocês podem ler toda a carta. E aqui eu deixei também mais alguns vídeos sobre a libertação de antepassados, se alguém tiver curiosidade, que são animações. Pronto. Então, eu vou orar para terminar o meu sermão, né? Okay. Una-se comigo em oração. Bom dia, queridos amados Pais Celestiais. Pai, quero agradecer por mais um dia maravilhoso. Quero agradecer por essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Os irmãos que estão aqui presentes no Barcarena, todos os irmãos que estão conectados através do Zoom. Os irmãos que não puderem estar aqui presentes, Pai Celestial, que possa estar através do nosso coração. Pai, que essas palavras sobre o mundo espiritual, libertação de antepassados, possam inspirar todos os nossos irmãos. Possamos, então, estar unidos com as diretivas da verdadeira mãe, todos os casais se tornarem família Xambô, e podemos perceber, para acertar o real significado de termos todos esses antepassados libertos no mundo espiritual, que possa estar trabalhando na Terra. Pai, eu quero agradecer por tudo. Eu relato meu nome é Henri, Chifa Bain Brito, uma família Céu da Benção que representa o Cosmos. Adiu. Obrigada.